Olá, muito boa noite! Boa noite para você que nos acompanha aqui nas nossas lives do Instituto Quanin. Mais uma semana, segunda-feira. Muito boa noite para você que está aí nos acompanhando no Instagram, no Facebook e em todas as plataformas que a gente coloca aí todo o nosso conteúdo. Sejam bem-vindos, eu vou dar uns minutinhos para as pessoas poderem entrar, que hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar sobre hipnose. Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto que é super importante a gente conhecer, para a gente poder entender como funciona todo esse processo de hipnose e o que ele pode fazer de bom, o que ele pode nos ajudar aí como uma ferramenta sensacional para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia, para a gente poder trabalhar no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Então, vamos esperar mais um pouquinho, pessoal entrando. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook e no Instagram, e depois a gente sobe, como vocês sabem, todos os nossos vídeos estão lá no nosso canal do YouTube do Instituto Quanin. Então, se você ainda não entrou lá, entra, se inscreve, que é super importante para a gente poder crescer o nosso canal, para a gente poder espalhar as informações e os assuntos que a gente traz aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre hipnose. Hipnose, essa palavrinha aí que é muito, muito falada, mas pouco compreendida. Né? A hipnose ela é uma coisa usada há muitos e muitos anos. Todos os grandes nomes aí da psicologia, da psiquiatria lá de antigamente usavam muito essa ferramenta e depois ao longo dos anos foi abandonando ou foi transformando, foi trazendo isso para um contexto diferente, né? Muitos deles passaram até a atacar a hipnose, mas isso não veio ao caso, a gente não veio aqui para discutir isso, é só para pontuar a história. Então, a gente teve grandes aí pessoas que usavam dos processos hipnóticos. E eu acho que o mais importante para falar de hipnose é sobre os processos em si, o que é a hipnose, para que ela serve e tudo mais, né? Do que ficar colocando isso como um processo histórico que dá muita polêmica e tudo mais. Então a gente é importante conhecer para poder desmistificar isso, que na verdade hipnose nada mais é do que um super, um hiperfoco em determinada coisa. Então, durante o dia a gente passa por vários processos hipnóticos, porque o nosso cérebro ele está atuando ali automaticamente em muitos processos e às vezes eu estou atuando de uma forma tal inconsciente automático que eu estou realmente em um estado hipnótico, né? Então, a hipnose ela é usada hoje tanto em terapia como também para diversão, né? Onde a maioria das pessoas conhece mais o lado de diversão da hipnose, que é a hipnose que a gente chama de palco, do que o lado terapêutico da hipnose como ferramenta para a gente poder utilizar isso de diversas formas, de diversos contextos diferentes para ajudar as pessoas a trabalhar principalmente naquele sistema de crença. Lembra quando a gente falou lá de crença? Se você não viu, volta lá na nossa live sobre crença que a gente falou sobre isso. Então, a gente vai construindo o nosso conteúdo interno ao longo dos anos, né? E os processos hipnóticos eles vão acontecendo. Por quê? É uma forma do cérebro também poupar energia. O cérebro ele poupa energia justamente criando processos automáticos. Então, quanto mais processos automáticos a gente tem, ou seja, mais processos inconscientes, mais em estado hipnótico a gente fica. Quantos de vocês aí já não passaram por processos parecidos? Quando você dirige, você já nem presta mais tanta atenção no ato de dirigir, porque você está fazendo isso há muito tempo. Então, você está ali num processo automático, isso não deixa de ser um processo hipnótico. Então, eu vou falando aqui, conforme eu for falando, vocês vão tendo dúvidas, escreve aí para a gente poder solucionar isso. Tudo bem? Pessoal do Instagram, do Facebook que está nos acompanhando aí. Então, vamos lá. Nasceu há muitos e muitos anos. Teve um cara chamado Mesmer. Tem até um filme dele que eu não me recordo o nome agora, do filme do Mesmer. Staff, se você lembrar, me fala aí. É,
ele usava muito desses processos, né? Os processos hipnóticos, onde ele reunia um grupo de pessoas ali e as pessoas ficavam em volta de um tanque de água, e aí as pessoas davam as mãos e ficavam ali, e ele dava uns comandos, ou seja, ele dava comandos sugestionáveis, e esses comandos sugestionáveis eles acabavam criando ali uma rede entre todas as pessoas e elas entravam numa espécie de êxtase. Então, o Mesmer trabalhou muito isso. Charcot, lá na França, há muito e muito tempo também, quando ele criou lá os sanatórios com as mulheres que eles falavam que eram, qual era o termo? As histéricas. Então ele usava muito, ele fez muito processo hipnótico, ele fez muitos testes, inclusive, né, nessas mulheres. Ele até criou uma metodologia chamada toque de Charcot, né, que você vê aí até muitas igrejas usando dessa ferramenta, né? Não quero entrar no mérito aqui, cada um tem a sua religião, a sua crença religiosa, mas a gente precisa explorar isso para poder entender. Então, muito ali as pessoas tocam, quando eles tocam na testa, empurra a pessoa e ela cai no chão. Aquilo é chamado de toque de Charcot, porque o Charcot ele desenvolveu essa metodologia para poder colocar essas mulheres ditas histéricas naquela época lá no manicômio que ele administrava, para entrar em processos e tudo mais. Mas o que é mais comum a gente ver hoje em dia são as hipnoses de palco, ou seja, sabe aquelas que a pessoa come cebola achando que é maçã e tudo mais, e na verdade isso é uma grande mistificação, porque o que acontece nesse processo? O hipnólogo, antes de começar ali a apresentação, ele faz uma série de experimentos com as pessoas que estão ali na plateia para entender quais delas têm mais suscetibilidade à sugestão. E aí ele separa essas determinadas pessoas, porque dentro do processo de hipnose existem parcelas da população, né, que tem uma suscetibilidade maior e outra menor grau para poder aceitar as sugestões da própria hipnose, a hipnose de palco nesse caso. Né? Depois eu vou falar sobre outro tipo de hipnose. Mas a hipnose de palco trabalha com isso. Então existe uma parcela da população que ali gira em torno de 8%, 9% da população. Então a gente sabe que numa plateia de 100 pessoas vão ter pelo menos ali de 8 a 10 que vai ter uma alta suscetibilidade para poder fazer todo o show acontecer. Então você coloca as pessoas no dito transe, você vai colocar num processo, na verdade, de um relaxamento muito profundo, e aí ela aceita aquelas sugestões, mas tem que fazer uma ressalva aqui importante. Não é assim, o hipnólogo vai falar para a pessoa de repente ali no meio tirar a roupa ou pular de uma janela. Não, de forma alguma. O processo, mesmo as pessoas que têm alta suscetibilidade, elas só vão fazer aquelas coisas que estão dentro do próprio conteúdo interno. E qualquer coisa que esteja fora dos princípios ou valores da pessoa, ela não vai fazer. Então, é importante dizer isso. Então, esse medo que as pessoas têm, às vezes, de você vai me hipnotizar e vai fazer o que quiser comigo, não é bem assim que funciona. Existem aí, lembra que eu acabei de falar sobre parcelas da população? Existe uma parcela ainda muito menor que gira em torno aí de 0,5% a 1% da população, que é altamente sugestionável. Essas pessoas, sim, podem ter algum grau que podem fazer determinadas coisas, mas isso é uma coisa muito pequena e aí requer muito, muito treino assim de longo e longo tempo. Não dá para fazer isso assim, de repente, num palco ou num programa de TV que a pessoa está ali 1 hora, 2 horas. É uma coisa que leva um tempo. Tem um inglês chamado Darren Brown, ele faz diversos experimentos, né? Ele se considera não um hipnólogo, mas um tal de mentalista, e ele faz processos hipnóticos muito interessantes e ele cria ambientes e cria sugestões nas pessoas para que elas possam
fazer determinadas coisas. Então, se você quiser, ele tem um baita canalzão no YouTube, existe tradução para português, se você não fala inglês, existe alguns episódios são traduzidos, outros legendados, vale a pena, porque ele faz diversos experimentos nesse sentido. Então, o cara chama Darren Brown, é um inglês que faz, né, essa parte, ele se autodenomina como mentalista. Um outro grupo de pessoas que usa muito processos hipnóticos é a própria propaganda. Quem nunca ouviu falar de propaganda subliminar? Então a propaganda subliminar, ela trabalha ali com frames, com aquelas as cenas que estão passando. Então, por exemplo, eu estou transmitindo isso para vocês aqui em 30 frames por segundo. Então, a câmera funciona assim. É como se tivesse uma câmera fotográfica fotografando rapidamente 30 vezes por segundo o que eu estou falando e tudo mais. Então, no meio disso tudo aí, você coloca uma determinada imagem de determinado produto. Se você já assistiu o SBT, você sabe do que eu estou falando, porque o subliminar dele, dos produtos dele, é uma coisa muito mais escancarada. Mas é uma forma de propaganda. A Coca-Cola, na década de 50 ou 60, se eu não me engano, ela fez um experimento em algumas salas de cinema, onde estava lá passando o filme e em determinados momentos do filme piscava muito rapidamente, né, beba Coca-Cola, e aparecia uma Coca-Cola gelada e tal. E eles notaram que depois do filme, o consumo da bebida aumentou em 30%, 27%, alguma coisa assim. Isso é um estudo que a gente até quem faz propaganda e marketing geralmente estuda essas coisas e esse foi um experimento que usaram bastante. Não é legal, né? É proibido propaganda subliminar, porque você está sugestionando as pessoas a um consumo, a alguma coisa, mas tem muita empresa que usa, tem muita propaganda que acaba usando esse tipo de recurso para poder vender as coisas e tudo mais. Então, isso se trata também de processos hipnóticos, porque é a sugestão. Tudo que é sugestionável cai no campo dos processos hipnóticos, porque isso vai gerar algo que é automático e inconsciente. Então, essa parte de palco, né? É só uma parcela realmente das pessoas que conseguem atingir aquele grau, e aí o hipnólogo faz tudo lá, dá uma cebola para o cidadão e ele vai comer aquilo, vai achar que é uma maçã, e ele realmente vai achar que aquilo é uma maçã, para vocês verem o poder que nós temos de imaginação. A hipnose trabalha muito com a imaginação. Então, se eu imagino alguma coisa, eu posso criar aquilo. Então, olha que magnífico. Olha o poder do pensamento, olha o poder das palavras. Lembra que a Mi falou até a visão arcturiana semana passada? Eu comecei a falar sobre os processos de pensamento, a Mi ali sobre os processos de palavra. Então, olha como isso é importante, porque isso molda o nosso dia a dia. E por que eu estou trazendo esse assunto da hipnose? Primeiro, para trazer o conhecimento sobre isso, né? E outro para também introduzir essa parte, como é importante o que a gente fala, o que a gente pensa, porque o nosso cérebro ele vai processar todas essas coisas e isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Então, os hábitos são formados em processos hipnóticos, as crenças são formadas em processos hipnóticos, que nada mais são do que autofoco em alguma coisa. Quantos de vocês aí já não se pegaram fazendo uma coisa tão concentrado que a pessoa passou e falou assim: pô, fulano, falei com você e tal. Pô, e você nem ouviu, porque você estava super concentrado. Você estava num processo hipnótico. Então, passando isso, a gente tem como ferramenta o processo hipnótico terapêutico, que esse é muito legal e esse dá para trabalhar diversas coisas. A gente costuma trabalhar muito a hipnose, eu trabalho muito com a hipnose nos meus processos de coach, porque eu acho super importante em determinados momentos a gente trabalhar determinadas crenças para poder fazer a pessoa entender aquilo de uma forma mais profunda. Então a gente usa os processos hipnóticos para poder fazer a pessoa entrar no próprio processo interno e entender algumas coisas, e aí ela pode decidir se quer continuar com aquele comportamento ou não. Então,
tudo dentro de uma ética, tudo dentro de uma coisa extremamente respeitosa, respeitosa com a gente mesmo, porque é super importante a gente respeitar a lei maior do livre-arbítrio, né? Porque senão, né, a gente pode usar os processos sugestionáveis para fazer muitas coisas ruins com as pessoas. Então, quantas crenças ruins vocês não têm, ou nós todos temos dentro da gente, que foram criadas justamente em processos de repetição, né? A hipnose também é esse processo de repetição. A constância cria processos hipnóticos que vai deixar aquilo inconsciente. Então, quando eu ouço uma determinada frase durante longos anos, ou eu repito determinadas frases ao longo de muitos anos, muito provavelmente eu vou passar por esses processos hipnóticos e vou criar esse conteúdo interno. Então, quando a gente fala a hipnose como terapia, a gente vai olhar ali com uma lupa o nosso processo de crença, a gente vai olhar toda essa parte interna, esse conteúdo interno, para a gente poder entender melhor aquilo e aí sim poder tomar decisões conscientes, não mais inconscientes. Porque, veja, gente, olha que interessante. E hoje, principalmente, a gente está num processo tão absurdo de superexposição de informação que a gente está sendo ali bombardeado por muita coisa a toda hora, a todo momento. E se eu não tenho consciência sobre os processos e como eles são, o que são, do jeito que são ou como funcionam, eu acabo ficando ali aberto a sugestões que vão fazer com que eu crie, inclusive, comportamentos diferentes. E muitas vezes são comportamentos que a gente não quer de verdade, né? Então, hábitos de consumo, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa conhecer todas essas ferramentas, como isso funciona, como é, como não é, para poder entender isso melhor. Vamos lá! A Mamolinos tem uma pergunta aqui. Ah, mas você fez, né? Legal, eu lembro. É uma experiência maravilhosa, não é? Então, é uma ferramenta legal porque a gente é um processo muito, eu diria, muito de autoconhecimento e de alto impacto, porque aquilo é, pum, você vai entrar em contato realmente com o seu processo interno e aí você vai poder olhar coisas em você que você às vezes nem imagina que existe. Então, às vezes eu tenho um determinado comportamento e aquilo está tão automático e inconsciente que eu não percebo aquilo. Então, os processos, quando a gente fala em hipnose terapêutica, ajudam justamente a gente poder entender isso de forma melhor, entender isso de forma a colocar isso no seu devido lugar, como consciência mesmo da coisa. Então, a hipnose é isso, minha gente, não tem muito segredo, existem muitas linhas de hipnose, eu trabalho com algumas formas de hipnose, inclusive a hipnose ela pode levar a processos de regressão de memória, né? Regressões de memória para sua infância e tudo mais, e se fizer sentido para você até de outras vidas passadas. Mas isso é do jeito que eu quero, Rolando, eu vou chegar lá e eu quero ver determinada coisa. Não, não funciona assim. Eu gosto muito desse processo porque ele é um processo seguro. Porque é o seguinte, você só vai colocar para fora durante a sessão, né, de hipnose terapêutica aquilo que você está preparado emocionalmente para lidar, aquilo que você está preparado para olhar suas crenças, né, olhar aquilo que está acontecendo, aquilo que não serve mais, ou que o seu subconsciente está jogando para fora toda hora, que é um aprendizado que você precisa ter. Então, o processo ele vai exatamente no ponto que você precisa, porque a gente tem uma fila de coisas para tratar dentro da gente. Então, esse processo ele leva a gente nos pontos específicos. E aí sim, eu tenho uma nova forma de olhar o mundo, porque eu mudei isso internamente.
Então, de repente, eu tenho uma crença em determinada coisa, eu acredito piamente em determinada coisa, mas não é uma coisa que eu quero muito, mas aquilo está dentro de mim e é muito difícil eu tratar aquilo sozinho. Você precisa da ajuda de um profissional, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, seja de um terapeuta. Você precisa de alguém para te auxiliar. Na verdade, é o seguinte: todas as respostas estão dentro da gente, isso é fato. Né? O problema é que botão eu preciso apertar para poder mudar alguma coisa ou virar a chavinha dentro da gente. Aí a gente precisa de um profissional para chegar lá e apertar esse botão, mas o processo todo quem faz é a própria pessoa. Todo o processo terapêutico funciona assim. Né? Ninguém muda ninguém, gente. Ninguém muda ninguém. A gente só muda ou porque a gente viu algo que realmente fez sentido para a gente e a gente começa a olhar isso de forma diferente, ou por uma experiência, né, de sofrimento que, na verdade, o sofrimento passa a ser um grande professor. Então a gente tem essas duas formas de mudança. Só que o processo de mudança é um processo contínuo e é um processo que é universal, tudo está em constante mudança, tudo está em constante evolução, tudo está em constante forma diferente de fazer as coisas. Então, se a gente ficar resistindo em determinados pontos de mudança, a gente acaba tendo problemas e a gente vai cair fatalmente em algum tipo de sofrimento, porque é a forma que o universo nos apresenta para poder fazer essa mudança interna. Então, a hipnose é uma ferramenta para fazer tudo isso aí, inclusive para diversão também, se você quiser utilizar desses processos para poder se conhecer melhor. Então, a hipnose é sim uma ferramenta interessante, bacana, tem muitos profissionais legais fazendo trabalhos incríveis por aí, né? Seguindo um código de respeito, de ética, né? Sempre trabalhando para poder ajudar as pessoas, não para enganá-las. Né? Como também tem gente aí que está falando muita bobagem e faz processos que acabam criando catarse nas pessoas e não sabe lidar com aquilo. Então é muito importante a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa, procura se informar, procura saber quem é, como funciona, e por isso que a gente está trazendo esse tema aqui super importante no dia de hoje, falando sobre a hipnose e todas as nuances que existem em cima dela, né? Tanto a de diversão, que é a hipnose de palco, como a hipnose terapêutica que a gente usa para trabalhar principalmente essa parte de crenças, essas coisas enraigadas dentro da gente, que a gente precisa fazer esse processo de mudança que é super importante para a gente ir avançando sempre mais naqueles objetivos em que a gente cria. E aí, você tem um objetivo falando nisso? Porque senão você vai ficar ali em constantes processos hipnóticos automáticos da sua vida, e aí quando você viu, já passou o ano e você não fez aquilo que você gostaria de fazer, você só fez aquilo que você precisava fazer. Então, importante conhecer essas nuances e o que a hipnose faz e que ela faz todos os dias com você. E em determinados momentos do dia, você está sempre em processos hipnóticos. Ah, e como eu identifico isso? Simplesmente quando eu estou fazendo alguma coisa que é automática e inconsciente. Então, a hora que você viu, já, putz, já passou tanto tempo aqui, eu estava concentrado num determinado ponto, isso é hipnose. Isso é um processo hipnótico. Vamos lá. Amires escreveu aqui: a hipnose nos traz para o passado para saber como e por que passamos por situações que não está bem. Isso mesmo, Amires. A hipnose é um processo que pode sim levar a gente para determinados pontos do passado, né? Como eu falei ali no comecinho da própria live, então ela pode te levar para um processo ou nesta vida, né? Ali quando você era criança, quando você era bebê, tudo mais, e se fizer sentido para você ou para as pessoas, pode te levar para vidas lá de trás. Porque veja, lembra quando a Mi falou do campo? Tudo fica registrado no campo, absolutamente tudo. Tudo que nós pensamos, falamos, as nossas ações,
tudo fica ali, principalmente coisas que estão ligadas muito à emoção forte, seja boa ou seja não tão boa. Isso marca, isso fica registrado no campo. Então, quando a gente faz os processos de hipnose para fazer as regressões, as TVPs, né? Como a gente chama, a terapia de vidas passadas, nesse caso, a gente faz uma ponte, a gente ajuda a pessoa a acessar esse campo, o campo dela, dos registros dela, né? Muitos falam do campo acástico, né? A Mi pode falar sobre isso qualquer dia com vocês. Então, a gente acessa esse campo, a gente acessa essas informações e aí sim a gente pode chegar ali e modificar aquilo, ver qual é o aprendizado que foi naquele determinado ponto e aí, claro, você como criança tem um conteúdo interno para analisar uma determinada situação. Hoje, mais velho, você tem uma outra cabeça, um outro conjunto que vai avaliar e vai analisar aquilo de forma diferente, e aí é o que a gente chama de ressignificar as coisas. A gente nada mais. Ressignificar nada mais é do que a gente olhar uma situação que aconteceu e entender aquilo de forma diferente. Como o processo hipnótico te leva a uma expansão mental, você consegue captar tudo envolvido naquele campo. Percebem isso? Então, é mais ou menos como funciona aí a constelação familiar. A Mi pode falar sobre isso também, hein, Mi? Sobre constelação, acho que é importante para o pessoal entender, porque a constelação ela acessa muito o campo para fazer essas correções e tudo mais. Na verdade, correções é um modo de dizer. Né? É uma forma nova da gente interpretar aquilo com mais amor, para tirar o ódio, para tirar o medo, para tirar todas essas coisas. Então, a hipnose ela faz esse trabalho individualmente com as pessoas. Tudo bem, Amires? Vamos ver aqui, ó, no Facebook, a Andrea colocou Jequiti. Quando a gente tava falando, né, Andrea? É isso mesmo, eles usam muito, muito disso. Deixa eu ver, peraí, só um pouquinho, Roberto. Roberto tá no Facebook, não tá no Instagram hoje. Deixa eu. Eu não tô tendo acesso às perguntas, não tá chegando pra mim no Facebook. Não tá chegando? É porque você tá sem o Facebook aí, né? Não, eu tô no Face. Vamos lá, Roberto. Certos vícios podem ser curados através da hipnose? Roberto, eu diria que sim e não, tá? Depende do tipo de vício e depende de como isso está enraizado. Às vezes isso precisa de um processo terapêutico um pouco mais profundo, que aí a gente trata com psiquiatras e psicólogos, né? Mas outros a gente consegue, tem algumas ferramentas que pode trabalhar para modificar isso, para atenuar isso, para olhar isso de forma diferente. Existe uma das técnicas que a gente usa que a gente faz com que o inconsciente ache outros caminhos internos para interpretar determinadas coisas. Né? E aí ele passa a acessar no nosso próprio conteúdo interno uma forma diferente de fazer isso. Isso dá para fazer com hipnose. Então, é nesse caso que a gente usa para tratar alguns tipos de vício, mas depende, tem que ser muito bem analisado isso aí para poder saber a extensão disso e até onde só a hipnose pode ajudar, porque como eu falei, a hipnose é apenas uma ferramenta, ela pode auxiliar muito um processo, por exemplo, que um psicólogo, um psiquiatra faz, né, de terapia mais profunda. Diz aí, Staff. Tem a ver que, na verdade, com a pessoa que passa pelo processo... Fala mais alto. A pessoa que passa pelo processo precisa dar uma autorização para que a hipnose consiga desmontar o vício. Exatamente. Porque isso tem que ser sustentado todos os dias. Então, isso aí. A hipnose ela dá um input. Ela dá um input e na terapia você vai sustentando
Que é o que a gente faz em conjunto, eu e você. Exatamente, que é como a gente trabalha. Eu e a Mi, a gente trabalha assim. A Mi usa da ferramenta hipnose, no caso eu faço, né, para destravar determinados pontos e fazer com que a pessoa desenvolva uma terapia mais tranquila, mais suave. Aí o Roberto escreveu aqui: boa ideia, a Mi podia fazer uma live sobre constelação, gostaria de saber mais a respeito. Logo, logo ela vai falar sobre isso, Roberto, tá bom? Então, tudo bem a sua dúvida sobre vício? Escreve pra gente aí. Eu vou fazer uma enquete hoje, se o pessoal quer campo acástico ou constelação na quarta. A Mi vai fazer uma enquete no Instagram, no Facebook, para saber se quarta-feira ela fala sobre o campo acástico ou se ela fala de constelação. Depois entra lá e vota para ela poder colocar esse tema que é super bacana. Então, voltando para o nosso Paranauê aqui, hipnose é uma ferramenta super bacana, super importante, super atual. Eu diria que é uma tecnologia mental que ela é muito antiga, só que hoje ela ganha outros aspectos, porque hoje a humanidade já tem uma nova cabeça, já tem uma nova forma de enxergar as coisas, né? A própria ciência já vem trabalhando muito nesse sentido quando a gente fala em neuroplasticidade, né, que é uma coisa que é um tema que a gente pode trazer aqui também, que é o cérebro se adaptar em determinadas condições muito ruins para criar caminhos novos, principalmente ali as pessoas que têm uma lesão cerebral grave ou sofreu um AVC e o cérebro ele se auto-organiza e você pode acelerar esse processo usando ferramentas ou usando essas tecnologias novas de hipnose para poder acelerar esses processos todos aí. Tudo bem, gente? Então, mais alguma dúvida sobre isso aí? Senão a gente vai encerrar nossa live. Eu não quero fazer uma live comprida hoje, porque o assunto ele é curto mesmo, né? Ele tem teria até muitas coisas para falar, mas a gente entraria em assuntos chatos de história, de não sei o quê e tudo mais, como Freud usou, como Jung usou, e depois os outros cientistas rechaçaram tudo isso aí, porque isso era tudo uma bobagem e Deixa eu fazer tal. uma pergunta. Fala aí. O staff vai fazer uma pergunta aqui agora. Quando a gente une terapia e hipnose, qual é a grande vantagem disso? Vamos lá, o staff perguntou aqui, quando a gente usa terapia e hipnose, qual é a grande vantagem? A grande vantagem é acelerar processos, porque muitas vezes, mesmo quando a gente está fazendo terapia, a gente empaca em determinados pontos. E a gente às vezes nem sabe muito bem o que está acontecendo, porque é um processo interno, é profundo, ele é inconsciente, é automático, e muitas vezes isso dispara, eu faço aquilo e geralmente eu nem sei o que eu estou fazendo. Então, a hipnose entra como uma ferramenta importante para fazer a pessoa acessar determinados pontos e aí destravar aquilo, e com isso ela ganha uma nova forma. Porque lembra que eu expliquei como a pessoa ressignifica aquilo, ela não carrega mais o peso emocional, né, da determinada crença. Ela não vai apagar isso da história dela, mas ela vai olhar isso de forma diferente. Então, os hábitos que eu tinha ligados a determinadas crenças, eles vão se modificar naturalmente. Por quê? Porque já não existe mais a ligação emocional. Certo? É que o que eu percebo na clínica é o seguinte. Eu não sei se está dando para ouvir bem aí o Dá que para você ouvir o está pessoal do falando. Facebook aí? É o seguinte. O que eu percebo na clínica é que, como psicóloga, existem coisas que estão presas no inconsciente. Uhum. E a maioria das pessoas operam 80% no inconsciente. Isso aí. Até mais do que as pessoas pensam. Uhum. Então tem muitas coisas, muitos traumas, muitos nós que estão lá e a pessoa nem tem noção. E ela vive reproduzindo o inconsciente no consciente. Exatamente. E aí quando a gente faz a hipnose, a gente desfaz esse nó e aí vem para consciência o ato inconsciente dela e aí a gente libera um trauma, libera uma ação, libera uma coisa. Exatamente. Então o que eu percebo é algo que eu demoraria 10 sessões para fazer na terapia,
quando eu faço a sessão de hipnose, quando você faz a sessão de hipnose, que a gente trabalha em conjunto, eu consigo liberar isso em menos tempo. Em menos tempo. Então é um processo que acelera, né? A Miris perguntou aqui, a hipnose pode ser feita em grupo? Amires, pode, dá para fazer hipnose em grupo sim, inclusive lembra que eu falei do Charcot? O Charcot, ele tem uma determinada técnica, que é aquele toque, que a gente dá um toque num determinado ponto na cabeça da pessoa, ela vai simplesmente desmoronar, vai cair em transe, e aí você pode trabalhar juntando todas essas pessoas ali que estão em transe e elas mesmas acabam fazendo um próprio autotratamento. Mas aí é o que eu falei, essas pessoas são aquelas que têm uma suscetibilidade maior para chegar nesse determinado nível de hipnose, mas dá para fazer em grupo sim. Tá? Inclusive, quando a gente faz meditações em grupo, na verdade a gente está fazendo processos hipnóticos em grupo. Né? A gente está fazendo com que as pessoas ativem a imaginação em determinados pontos e se mantenham concentradas num determinado ponto. Isso nada mais é do que um processo de hipnose, tá bom? Tudo bem, Amires? Mais alguma pergunta, pessoas? Sobre hipnose, sobre os processos, sobre hipnose de palco, sobre hipnose terapêutica. Eu sei que esse assunto ele é muito extenso, tem muitas coisas aí, muitas nuances, mas isso que eu trouxe para vocês hoje é o básico, para vocês poderem compreender isso de forma muito simples, muito tranquila. Né? Então, nós sempre temos processos hipnóticos ao longo do nosso dia. Né? Fazer processos de hipnose com pessoas qualificadas é uma forma de acelerar processos internos de autodesenvolvimento, sim. A hipnose é uma ferramenta importante que auxilia nas terapias convencionais também, né? Que, como a Mi falou, acelera o processo, uma coisa que você levaria 10 sessões, você faz isso em muito menos tempo, né? Porque você destrava algumas coisas e destrava da própria pessoa. Lembra? Tudo que nós precisamos, todas as respostas que nós precisamos estão dentro da gente mesmo, né? O terapeuta, ele só ajuda a gente a entrar em contato com isso para acelerar. O Will Fala aí. Mazola tá assistindo a gente no Facebook. Ele é diretor de cinema, diretor de propaganda, e ele entende bastante dessa história de hipnose, né? Aham. Não é isso que vocês aprendem na escola de vocês? A gente aprende os processos hipnóticos, a gente estuda. Na verdade, a gente não estuda como hipnose, a gente estuda como propaganda. Né? E a propaganda tem muitos meandros, né, que nos levam a sugestionar as pessoas a consumir, na verdade. Né? Então, a gente acaba aprendendo por tabela, né, a hipnose na parte de propaganda. O Roberto escreveu aqui, deixa eu ver aqui. Ué, apagou? Você tinha escrito alguma coisa, Roberto? Você apagou aqui, era alguma coisa que eu ia ler agora. Eu tô sem acesso. Às vezes dá uma pausada, baixa a qualidade da conexão. Nossa conexão tá esquisita aqui, mas vamos lá, vamos seguir em frente no nosso Paranauê falando sobre hipnose. Se eu me lembro, Roberto, você escreveu alguma coisa que a gente só entra em processo de hipnose com o nosso consentimento, né? Era essa a sua pergunta, não? Não. Não era isso? Não, era essa a pergunta, mas é que eu respondi antes da hora, desculpa. Então, depende, cara. Eu diria o seguinte: pela lei maior do livre-arbítrio, sim, a gente só entra em processos hipnóticos com o nosso consentimento. Só que vamos analisar um outro fator importante. Nós estamos muito abertos a determinadas coisas, por quê? Porque nós estamos em processos, muitos processos de crenças internas, inconscientes e automáticos. Isso deixa uma porta gigantesca aberta para a gente poder ser sugestionável com diversas coisas. Veja, olha um dado super importante. Quando você entra num determinado lugar, seja numa loja, onde quer que for,
a sua atenção vai para determinados pontos. Porém, a sua retina, a retina dos seus olhos, ela vai gravar absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Então, eu não preciso ter algo tão chamativo de neon, assim, piscando na minha frente, para eu poder introspectar aquela determinada mensagem. Isso é a propaganda subliminar. Isso é a coisa que a gente está muito aberto para poder receber. Por quê? Porque nós não conhecemos direito isso. A gente não tem consciência desses processos hipnóticos. A gente está, na maior parte do tempo, inconsciente e automático. A Mi falou ali, 80% do tempo a gente está simplesmente fazendo coisas automaticamente, inconscientes. Então, nós estamos 80% do tempo em estados hipnóticos. E aí a gente fica o quê? Aberto e suscetível para quem tem conhecimento sobre isso colocar as sugestões dentro da gente. Quantas vezes você que está assistindo a gente aí já não comprou alguma coisa por impulso e você nem precisava exatamente daquilo? Muito provavelmente você foi exposto a algo que foi te sugestionado ali e criou uma necessidade instantânea para você. Você foi lá e comprou, você foi lá e consumiu, você foi lá e comeu, você foi lá e bebeu, você foi lá entenderam isso? Então, isso são ferramentas da hipnose que são usadas para as pessoas poderem consumir mais, para as pessoas ficarem mais suscetíveis a isso tudo. Então, Roberto, a gente pode sim estar muito aberto a processos sugestionáveis sem querer muito aquilo, tá? Justamente porque a gente está, na maior parte do tempo, num estado hipnótico, num processo hipnótico, e aí a gente fica muito mais suscetível porque a nossa retina ela vai captando absolutamente tudo. Depois o cérebro vai fazendo uma seleção, vai jogando fora muita coisa e vai absorvendo aquilo que faz sentido baseado no nosso conteúdo interno. Tudo bem? Muito bom, gente. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Apareceu de novo aqui, ó. Rô, só podemos ser hipnotizados com o nosso próprio consentimento ou o hipnólogo pode forçar um estado de hipnose? Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, o hipnólogo, se você está na frente do hipnólogo, é porque você quer estar ali na frente do hipnólogo. Né? Então, o que acontece? Você, de certa forma, está consentindo com aquilo. E o hipnólogo, na verdade, ele só vai conduzir você. Ele não vai forçar você. Não existe essa de forçar um processo hipnótico. Isso realmente não existe, porque se você não está afim de entrar em estado de hiperfoco, de superfoco, você não vai entrar. E ponto final. É simples assim. Então, esse negócio de forçar processo de hipnose não acontece. O que acontece é o seguinte: se eu sou sugestionável, se eu tenho um processo sugestionável muito fácil, né? O hipnólogo pode, através das ferramentas que a gente tem para poder trabalhar e poder induzir essas coisas, a gente faz com que você entre no estado hipnótico. Vou dar um exemplo claro. Milton Erickson. O Milton Erickson ele trabalhava num processo de hipnose só com a conversa. Ele sentava. Opa, voltou. Ele sentava. Flor, pega o carregador para mim, por favor. Ele sentava, o Milton Erickson sentava na frente das pessoas e através da conversa, do tom de voz, da forma que ele fazia as coisas, ele deixava as pessoas no que a gente chama de um estado hipnótico. Né? Ele colocava as pessoas num estado de transe simplesmente porque ele ia conversando com as pessoas, e eu estou batendo na câmera que está uma confusão. Ele ia conversando com as pessoas. Espera aí, gente, só um pouquinho aqui, senão vai acabar a bateria do celular. Ele ia conversando com as pessoas e através desse processo de conversa ele ia colocando a pessoa num estado de transe, né? E aí a pessoa ficava ali suscetível a essa... peraí. Pronto, acho que agora deu. Ele levava as pessoas, pela conversa que ele dava, a um processo
de hipnose, que levava ela a entrar em contato com os próprios sentimentos, os próprios medos, as próprias angústias e tudo mais. Então, só com a conversa você usa determinadas palavras, você usa determinados gestos, determinadas coisas, determinados tons de voz que faz com que a pessoa do outro lado fique fascinada. E a fascinação é um processo hipnótico também. Tá? Então, lembra quando a Mi falou lá dos magos negros? Os magos negros que usam da fascinação para... Eles usam esse processo hipnótico. Então, as pessoas ficam ali olhando, fixadas e tal. Elas estão num processo de fascinação. Nada mais é do que a pessoa levou elas àquele estado com palavras, com gestos, com tom de voz, com tudo isso. Tudo bem? Uma vez, o Roberto escreveu aqui, uma vez assisti uma hipnose de palco onde o hipnólogo fez que a mente das pessoas que estavam no palco fosse para o futuro. Isso é possível? Olha, Roberto, vamos entender presente, passado e futuro. Né? Existem algumas linhas que trabalham que tudo é uma coisa só, presente, passado e futuro. Tudo está ali. Então, vamos levar para o seguinte pensamento. Se eu consigo acessar aspectos do passado, por que não do futuro? Entende isso? Se eu consigo acessar processos através da ferramenta hipnose lá, aspectos do passado ou até de outras vidas, se fizer sentido para vocês, de repente, por que não eu posso acessar o futuro também? Né? Apesar que tudo está em constante movimento e tudo está em constante mudança, né? A gente pode sim, por que não? Eu acredito que dê para fazer sim. Eu confesso que eu ainda não experimentei essa técnica com ninguém, mas é uma possibilidade. Eu enxergo isso como uma possibilidade que dá para ser feito. Já que eu posso acessar o passado, por que não eu posso acessar o futuro também? Né? Então, eu acho extremamente válido. Então, certo, minha gente? Então, quis trazer um pouquinho para vocês hoje aqui sobre a hipnose, sobre os processos hipnóticos, hipnose de palco, hipnose terapêutica, para que serve, as ferramentas, isso tudo. É super importante a gente conhecer, para a gente ficar ligado nessas coisas todas, entender que a gente fica ali muito tempo do nosso dia em processos hipnóticos, porque a gente está ali automático e inconsciente na maior parte do tempo. E isso nada mais é do que hipnose. Né? Fascinação à hipnose, né? Tem muita coisa ali, as sugestões, as propagandas que quem monta as propagandas e tem o conhecimento consegue usar de peças, de sugestões e tudo mais para poder incutir dentro da gente muita coisa, muitos hábitos de consumo, muitas crenças. A constância é um processo hipnótico, porque a hipnose também trabalha com repetição, muitas coisas repetidas, elas acabam se tornando verdades, né, internas de cada um, as chamadas nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Então, conhecer a hipnose é super importante para a gente entender e conhecer um pouquinho mais sobre a gente mesmo e saber aonde a gente pode ir, aonde a gente pode não ir. Tudo bem, minha gente? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos encerrando nossa live por aqui. Eu falei que eu não ia falar tanto tempo, já deu quase 50 minutos de live. É porque o assunto é muito legal, eu gosto muito, eu uso demais nos meus processos de coach e também sem ser processo de coach, só com a hipnoterapia em si, porque é muito legal, é muito bacana, a gente consegue acelerar muitos processos com isso aí. Tudo bem, minha gente? Então, se você chegou agora e perdeu aí o que a gente estava falando, a gente está falando sobre hipnose, já já vai estar aqui no Facebook, no Instagram e depois no nosso canal do YouTube. A gente sobe lá todas as lives, todos os vídeos. Então, se você perdeu, volta lá, assiste de novo, deixa seu comentário, compartilha se essa informação for útil para você, que isso ajuda os nossos canais a levar a informação. Se você perdeu as nossas outras lives, também está aí no IGTV, todas elas, está aí no Facebook, na página do Instituto Conin, lá no nosso canal do YouTube também, todos os vídeos na íntegra.
E se tiver alguma dúvida, uma sugestão, ou se quiser que a gente traga um determinado tema aqui, pode escrever para a gente aí, manda no direct, que a gente está aqui justamente para isso, para poder trazer informação, para a gente poder trocar com vocês isso aí, a gente construir todos nós um pensamento novo, uma forma nova de enxergar as coisas e ajudar no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Tudo bem, minha gente? Então, muito obrigado a vocês do Facebook que nos acompanharam, muito obrigado a vocês do Instagram que nos acompanharam. E a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira a Mi tá aqui. Ela vai fazer uma enquete aí para ver se ela fala na quarta-feira sobre o campo akáshico, já que a gente citou aqui sobre isso, que também a hipnose ajuda a acessar o nosso campo akáshico, ou se ela fala de constelação familiar, que também faz o acesso ao campo para poder trabalhar essas coisas, para a gente poder entender melhor tudo isso, o que é constelação familiar, o que é o campo akáshico. Então, ela vai mandar uma enquete aí no Instagram, no Facebook. Facebook não entra, né? Só no Instagram, né? Ah, mas eu dou um jeitinho. Mas ela dá um jeitinho. E aí vocês votam aí na quarta-feira, às 21h30, tá aqui para conversar com todo mundo sobre esses assuntos legais. E no sábado nós temos o nosso atendimento de reiki, também estamos por aqui. Pô, lembra do curso, hein? E esse final de semana nós temos nós temos curso de reiki esse final de semana agora. Então, se você quer conhecer, quer se tornar um reikiano, entra lá na nossa página do nosso site, www.icoanin.com.br/reiki. Lá tem todas as informações, como vai funcionar. E por conta da pandemia a gente está fazendo o curso está sendo online e ao vivo. A Mi entra sexta-feira à noite, sábado de manhã e domingo de manhã, e a parte da tarde no sábado só para fazer as iniciações. Então você tem que estar disponível em São Paulo para vir fazer a iniciação, porque é super importante. O Reiki ele tem essa parte que é presencial e a gente faz escalonado, com hora marcada, bonitinho, com toda a segurança, né? Todo mundo ali paramentado das cabeças aos pés para poder atender as pessoas, para a gente poder continuar na nossa caminhada aí, iniciando muitas pessoas no Reiki, para que elas possam levar isso para outras pessoas também. Então, vai ter curso de Reiki esse final de semana, e mesmo assim, durante o curso de Reiki, a gente para fazer o atendimento gratuito de Reiki às 10 da manhã no sábado. Então, se você quiser mais informações do curso de Reiki, tem aí no feed, tanto do Instagram quanto do Facebook, tem lá a propagandazinha do curso de Reiki. Clica lá, entra, se informa. Se tiver dúvida, manda um WhatsApp pra gente, ou manda um direct, manda uma mensagem. A gente tá sempre de olho nas nossas redes sociais aqui. E quem já for reikiano, apadrinha alguém que não é. Exatamente. Né, se você já fez o curso de Reiki, curtiu, pô, indica para as pessoas também, para poderem curtir isso e sentir essa energia boa que você acaba, né, se transformando aí depois que você é iniciado no Reiki, para poder aumentar cada vez mais essa corrente do bem aí, para levar essas coisas boas, essa energia para todo mundo. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer reclamação, manda aí nas mensagens direct no Facebook, manda também nas mensagens, manda ali no Messenger, manda no nosso WhatsApp e aonde quer que for. E a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Fala Meu Coach. E quarta-feira a Mi tá aqui às 21h30. E sábado nós estamos no nosso atendimento gratuito de Reiki e também no curso de Reiki que a gente dá lá do Instituto. Tudo bem, então? Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê logo, logo. Tchau!